Gente, agora vamos falar de Ana Hickman, porque hoje cedo o público se deparou com um vídeo do Alexandre Correia feliz. Ele surgiu num vídeo falando que ele conseguiu fazer uma chamada de vídeo com o Alezinho, o filho do casal. Que bom. Ele disse que a Ana Hickman foi cordial, ele utilizou essa palavra. Sim. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque enquanto chegava essa notícia de que ele estava feliz, agradecendo que a Ana permitiu ele conversar com o filho por videochamada, chegava pela coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo a notícia de que os advogados de Alexandre Correia moveram 2 ações, entraram com 2 petições contra a Ana Hickman, pedindo aí 2 situações. Uma que eles estão alegando alienação parental. O que isso significa? Eles alegam que a Ana está privando o Alexandre Correia de ver o filho. Então eles entraram com essa ação dizendo que ela dificulta este encontro. Essa ação, o ingresso dela ocorreu ontem à noite, segunda-feira, e hoje de manhã, por incrível que pareça, o Alexandre Correia, daqui a pouco a gente tem o trecho do vídeo, veio a público para falar que conseguiu a conversa e que ele estava feliz. A outra ação, Sônia, que está chamando a atenção nessa história, e aí que eu acho que entra no lado mais polêmico, aí que eu acho que o advogado do Alexandre Correia foi muito mais duro em relação até à entrevista que a Ana Hickman deu no Domingo Espetacular. A outra ação que eles entraram, eles pedem que a medida protetiva que a Ana Hickman entrou, que ela seja derrubada temporariamente, porque eles estão alegando que essa medida protetiva impede que o Alexandre Correia vá às empresas, as empresas que ele tem com a Ana Hickman, e agora os advogados, quando eu entrei aqui e falei, começou a colocar a manguinha de fora. O que eu quero dizer com isso? Os advogados deixam claro nessa petição que o Alexandre Correia tem direito a 50% de tudo, que ele é metade dono de todas as empresas, e dizem que a Ana Hickman fica na TV Record das 8 da manhã ao meio-dia. Então, nada mais justo que seja liberado que o Alexandre Correia possa adentrar, ir nas empresas, que ele também é dono, para trabalhar neste horário. Os advogados alegam que ele está sendo privado de poder cuidar dos negócios, porque ele não pode cuidar à distância das empresas que, por lei, aliás, que pelo correto, segundo os advogados do Alexandre, também pertencem a ele. Aí, Sônia, só para colocar a cereja no bolo, quando eu falei de polêmica nessa história, é que o advogado do Alexandre Correia disse que o Alexandre é a verdadeira vítima, porque a Ana usou um canal, essa é a surpresa que gera, usou um canal de TV para chamar o marido de canalha e criar um massacre contra o empresário. Isso que é coação, isso que é ameaça. Ele está sendo pré-julgado pela sociedade, isso é a fala do advogado nessa petição, e existe um canal de televisão que dá espaço para que uma mulher destrua uma reputação de uma pessoa. Isso não é justo. Essa fala aqui é a fala do advogado na petição do advogado de Alexandre Correia. Então, esses são os pontos que eles estão discutindo agora. E tem o ponto principal também, que a Ana alegou no Domingo Espetacular, que a gente abordou aqui ontem, que existe uma investigação sobre desvio, né? Inclusive falsidade ideológica das assinaturas que ela não teria feito, mas o advogado do Alexandre Correia reitera, não existe nenhuma investigação e isso é mentira. Se a Ana Hickman, de acordo com ele, tivesse realmente um processo, ela apresentaria esse processo nessa entrevista do Domingo Espetacular. Mas aí tem que explicar para ele que uma investigação começa com um inquérito policial em caráter de sigilo, segredo de como justiça. A própria Ana falou. Ela falou que está em sigilo. Até porque se o Alexandre soubesse da investigação, prejudicaria a própria investigação. Essa história de poder entrar nas empresas, eu também acho que ela é realmente, ela tem uma contradição. Como é que mesmo, ele é sócio, ele teria direito a 50%, tem só o pedido do divórcio, a coisa ainda não se concretizou, mas são 50% de dívidas, então, porque as informações passadas para o grande público, passadas para a imprensa, pela própria Ana, inclusive na entrevista da Record, é que o patrimônio está praticamente todo dilapidado, né? Não tem mais nada. E que essa medida protetiva que impediria o Alexandre de entrar
entrar nas empresas seria também uma medida de proteção de provas, não é? Porque se ele entra na empresa e realmente, porque ainda é investigação, ainda é suposição, ainda é só uma acusação sem provas concretas, não é? Se ele entra na empresa numa situação em que ele é suspeito de tudo isso, ele poderia assumir com provas, ele poderia apagar dados, ele poderia realmente alterar toda uma situação que o inocentaria, vamos dizer assim, de todas essas acusações que estão sendo feitas para ele em relação a essa história de dívidas pra caramba, empréstimos não explicados, assinaturas da Ana que seriam falsas, tudo aquilo que vocês viram na entrevista dela à Record. Então, é controvertido isso, tá? Ele teria realmente esse direito de entrar, ele é sócio, se a empresa estivesse saudável, ou com um problema aqui, um problema ali, que não tivesse a ver com a suspeita de golpe, de fraude, de corrupção, uma série de coisas. Então, tem que esperar até essa investigação estar feita, acabar, para ir ver qual lado realmente, para qual lado, ou da Ana, ou do Alexandre com o advogado dele, a realidade pende, a verdade aparece, não é? Porque a Ana garantiu também na entrevista, não. No dia seguinte, ontem de manhã, no Hoje em Dia, a verdade aparecerá. Ela está muito convicta disso, né? Muito convicta.